Seja bem-vindo ao curso de Power BI. O mundo dos negócios de hoje está se tornando cada vez mais controlado por dados. Grandes e pequenas empresas usam dados para tomar decisões sobre vendas, contratação, metas e todas as áreas para as quais têm dados. Embora a maioria das empresas tenha acesso a algum tipo de dado, pode ser um tanto quanto intimidador para usuários empresariais comuns tentar entender os dados sem uma experiência prévia com análise de dados ou com estatísticas. Até mesmo para aqueles que entendem os dados, pode ser desafiador exibi-los em um formato facilmente compreensível. Workspaces são containers para dashboards, relatórios, conjuntos de dados e fluxos de dados no Power BI. Há dois tipos de workspaces: Meu Workspace e Workspaces. Meu Workspace é o workspace pessoal para qualquer cliente do Power BI trabalhar com seu próprio conteúdo. Apenas você tem acesso ao Meu Workspace pertencente a você. Você pode compartilhar painéis e relatórios de Meu Workspace. Se você quiser colaborar em painéis e relatórios ou criar um aplicativo, você pode usar um espaço de trabalho. Os workspaces são usados para colaborar e compartilhar conteúdo com colegas. Você pode adicionar colegas aos seus workspaces e colaborar em dashboards, relatórios e conjuntos de dados. Com uma exceção, todos os membros do workspace precisam de licenças do Power BI Pro. O Power BI remove a intimidação e as complicações da visualização e da análise de dados. Conectando-se a uma ou mais das centenas de fontes de dados existentes por meio de uma interface segura e simples, você poderá entender os dados e interagir com eles rapidamente de modo a influenciar todos os sistemas de negócios. O que é Power BI? Saiba como você pode aproveitar o Power BI para criar facilmente relatórios e dashboards com visualizações interativas e ver como outras organizações usaram essa solução para gerar resultados de negócios com insights acionáveis. Objetivos de aprendizagem. Neste módulo, nós vamos descrever o valor de negócios e os recursos do Power BI. Comparar e contrastar os diferentes elementos que compõem o Power BI. Descrever como limpar e transformar os dados. Examinar como os insights de IA, inteligência artificial, ajudam a detectar anomalias e identificar tendências. Criar um dashboard básico. Consumir relatórios e dashboards do Power BI. Explorar os diferentes elementos do Power BI. Para criar soluções do Power BI, há vários blocos de construção importantes. Esses elementos ajudam não apenas quais dados estão sendo apresentados, mas também como eles aparecerão para aqueles que os estão consumindo. Esses elementos são conjuntos de dados, relatórios e dashboards. Todos os elementos são organizados em workspaces e criados em capacidades. Vamos examinar cada um desses elementos mais detalhadamente. Capacidades. As capacidades são um conceito fundamental do Power BI, que representa um conjunto de recursos usado para hospedar e entregar seu conteúdo do Power BI. As capacidades são compartilhadas ou dedicadas. Uma capacidade compartilhada é aquela compartilhada com outros clientes da Microsoft, enquanto uma capacidade dedicada está totalmente comprometida com um único cliente. As capacidades dedicadas exigem uma assinatura. Por padrão, os workspaces são criados em uma capacidade compartilhada. Os workspaces também são os locais nos quais você cria, publica e gerencia aplicativos para sua organização. Imagine os workspaces como áreas de preparo e containers para o conteúdo que vai formar um aplicativo do Power BI. Mas o que é um aplicativo? Um aplicativo é uma coleção de dashboards e relatórios projetados para fornecer métricas essenciais aos consumidores do Power BI em sua organização. Os aplicativos são interativos, mas os consumidores não podem editá-los. Os consumidores de aplicativos, colegas que têm acesso aos aplicativos, não necessariamente precisam de licenças Pro. Conjunto de dados. Um conjunto de dados é uma coleção de dados que você importa ou a que se conecta. O Power BI permite que você se conecte a todos os tipos de conjuntos de dados, os importe e os reúna em um único lugar.
Os conjuntos de dados também podem obter dados de fluxos de dados. Conjuntos de dados estão associados aos workspaces e um conjunto de dados exclusivo pode ser parte de muitos workspaces. Quando você abre um espaço de trabalho, os conjuntos de dados associados são listados embaixo da guia Conjunto de Dados. Cada conjunto de dados listados representa uma coleção de dados. Por exemplo, um conjunto de dados pode conter dados de uma pasta de trabalho do Excel no OneDrive, um conjunto de dados tabular do SSAS local ou um conjunto de dados do Salesforce. Há várias fontes de dados diferentes compatíveis. Os conjuntos de dados adicionados por um membro do espaço de trabalho ficam disponíveis para outros membros do espaço de trabalho com uma função de administrador, membro ou colaborador.